Já está. Olá, meus amores, espero-vos bem. Hoje venho conversar um bocadinho convosco. É lá que já estão aqui a chegar também no Facebook. Ainda estava aqui a acertar o som. Vocês já sabem, eu acabo sempre de fazer isto. Eu entro em direto e esqueço-me sempre. Antes, tenho que acabar com isto, esqueço-me sempre. Mas tenho uma tendência incrível para me esquecer de orientar como é que estão as questões informáticas antes de entrar em direto. E está tudo certo. Então hoje venho conversar um pouco convosco. Eu era para ter esta conversa só num dos grupos que eu estou a assistir. Olá, Cristina, meu anjo, que era no grupo do Ser com a Ancestralidade. Mas depois percebi que não é algo que eu possa falar só para alguns. Porque efetivamente todos somos divinos humanos, todos escolhemos nascer numa família, todos temos linhagens. E, como vocês sabem, eu tenho andado caladinha porque eu tenho estado a assistir continuamente. A quarta-feira passada fui para o Algarve, onde estive a assistir. Era para ter regressado no sábado ao final do dia, depois pensava que regressava no domingo à hora do almoço e acabei por chegar já segunda-feira, ou seja, saí do Algarve no domingo e cheguei a casa na segunda-feira. Isto porque já cheguei depois da meia-noite. Nós estamos a viver uma época e eu hoje vou procurar estar o mínimo possível. Se surgir alguma questão, eu vou procurar responder, mas estar o mais... E daqui a bocadinho eu mesmo vos digo, se quiserem fazer perguntas para colocarem. Olá, minha irmã Anabela, gratidão por estares aí, meu amor, Virgínia, e todos vós que estão a aderir também através do Instagram. Estava-vos a dizer que eu hoje vou estar atenta às vossas partilhas, mas vou procurar começar só a comentar mais daqui a pouco e mesmo quando eu vos disser que se quiserem fazer perguntas depois coloquem. E isto porquê? Porque eu tenho-me apercebido, e estava agora aqui lá está, uma energia aqui a mexer com a minha laringe, que provavelmente há aí laringes que também estão mexidas e está tudo certo. E isto para vos dizer, meus amores, que eu sou muito, muito abençoada e muito grata, porque a partir do momento que iniciou o ano 2025, e ainda há pouco disse isso a duas pessoas que eu amo profundamente, que o meu assistir assumiu contornos muito mais extensos, porque as próprias almas passaram a dar todas a permissão. O que é que isto significa? Significa que quando um de vós escolhe fazer uma terapia comigo, tenho que recusar isto. Quando um de vós escolhe fazer uma terapia comigo, além de eu vos estar a assistir, de eu ir assistir a vossa linhagem, de eu vos fazer uma limpeza energética profunda, todas as pessoas que vocês referem, sejam da vossa família ou não, também vão ser assistidas. E todas essas pessoas, até hoje, ou até ontem, eram assistidas até à 13ª geração. E a partir de agora, vão ser assistidas até à 33ª geração. E eu já vos vou explicar porquê. E porquê que eu passei a poder assistir mesmo aqueles que não estão presentes e que não dão a sua intenção física. Porque anteriormente, antes de 2025 iniciar, quando eu estava em terapia com alguém, eu perguntava sempre à alma daqueles que eram referidos se havia permissão para assistir. Muitas vezes até pessoas da família, e chegou a acontecer situações em que não era dada a permissão. Algo mágico
e absolutamente divino passou a acontecer quando houve a viragem do ano, quando entramos em 2025. E também por isso, e vocês já vos andava a dizer isso há algum tempo, nós neste momento estamos em 60% de almas conscientes e numa vibração pentadimensional, relativamente a 40% que ainda não o estão. E obviamente, para que isso pudesse acontecer, houve um comprometimento ao nível da alma para que essa expansão ocorresse. O que é que acontece desde o dia 1 de janeiro de 2025? Sempre que eu estou em terapia com alguém e peço a permissão, eu às vezes assisto sem brincar. Às vezes as pessoas referem 30 pessoas ou mais. Ou seja, cada uma dessas 30 pessoas que é referida implica até à 13ª geração, cada uma delas representa 33 mil pessoas. Quando eu agora começar a assistir até à 33ª dimensão, eu não tenho a mínima noção de quantas implica. Se eu já não tinha a mínima noção do impacto que isso pode trazer à vida das pessoas, porque nós não temos, nós estamos num corpo humano, estamos num corpo físico. Somos divinos, mas estamos a ver uma experiência física. E cada vez mais eu sei que eu não sei nada. E isto com toda a transparência, com toda a verdade e também com toda a consciência e humildade. E nesse não saber nada, cabe-me a mim assumir a minha maior responsabilidade para assistir e estar presente enquanto humano, expressando o meu melhor eu a cada instante, da melhor forma que me for possível. E então estava-vos a dizer que a partir de agora, ao chegar até à 33ª dimensão, eu não faço a mínima ideia. Quantos é que vão ser assistidos? E qual o impacto dessa pedrinha no charco? Vocês sabem que eu vos dou muitas vezes esta imagem. Quando lançamos uma pedra para um lago ou para um charco, há o criar de ondas, não é? Ondas. E essas ondas são causadas por aquela ação. Pois bem, cada pensamento que nós temos, cada palavra que nós preferimos, cada emoção que nós manifestamos, que nós alimentamos, tem esse impacto. Quando em contexto terapêutico, este potencial de impacto é amplificado. E quando nós estamos a agir em pureza de intenção e efetivamente para o maior bem de todos e do todo, que pela graça divina esse impacto seja mesmo até ao infinito. E eu sou profundamente grata a todos os que contribuem para um impacto positivo. E quem contribui para o impacto positivo, e acreditem, hoje de manhã passei 2 horas e tal da minha manhã a conversar com advogados, porque assim foi necessário numa questão que está a decorrer, que me envolve sem me envolver. E eu fiquei absolutamente grata e com a consciência que eu estava a assistir naquelas pessoas. Numa profissão que eu falo por mim, muitas vezes acreditava, ou muitas vezes acreditei numa determinada linha de tempo, que essas pessoas seriam muito racionais, muito frias, muito capazes de dar até às vezes o dito pelo não dito, só para cumprirem com algo. Por exemplo, só para vos dizer isto, eu quando era criança, olá Antónia Leite Sousa, meu amor, eu quando era criança, a minha professora da primária acreditava que eu iria ser juíza. Porque eu tinha, ou juíza ou advogada, porque eu sempre tive um discurso eloquente. E eu na altura, criança, disse-lhe, eu nunca poderei sê-lo, porque se eu algum dia fosse, eu acredito que eu no dia seguinte perdia o direito a sê-lo,
Porque bastava uma coisa não estar em integridade com aquilo que eu acredito, ou eu não seria capaz de defender alguém que eu não acreditasse verdadeiramente que aquela pessoa estava inocente. E foi por isso que eu não avancei para uma carreira como essa e efetivamente não era o meu caminho. Mas isto para vos dizer que eu também tinha uma crença que as pessoas que estão ligadas à lei, de algum modo, são capazes de ter posturas que vão além dos valores só para cumprir uma lei. E a vida tem-me mostrado, até de pessoas que me seguem e que fazem formações ou terapias comigo, para além das pessoas que eu estive a conversar hoje, que eu nunca tinha tido ainda uma conexão com elas, de como em todas as áreas da vida, e tanto acontece na advocacia, como acontece na medicina, como acontece na ciência. Eu também já partilhei convosco que eu desde pequenina dizia que havia de chegar à altura em que a ciência iria comprovar aquilo que eu acreditava, ou seja, que a dita espiritualidade defende. E vocês sabem que, ou já se aperceberam, que eu sou uma pessoa que se procura manter informada, apesar de eu não ver notícias, não ver televisão, porque eu não vejo, mas eu procuro manter-me informada dos avanços conscienciais trazidos pela ciência. Inclusivamente ao nível da física quântica, que já vos falei sobre isso, ao nível da neurologia, ao nível de tantas coisas, ao nível do próprio impacto dos nossos pensamentos e emoções no corpo, de uma forma científica para poder falar convosco. E posso-vos dizer que eu durante anos andava quase que em confronto e em guerra. Lá está, quando nós andamos em guerra, estamos-nos a impedir também de expandir a nossa consciência com a dita ciência, porque acreditava e tive imensas experiências e falei com imensas pessoas que, estando conectadas com a ciência, ao mesmo tempo eram aqueles que eram capazes de, além de serem céticos, serem completamente isentos de qualquer raciocínio para além daquilo que já tinham aprendido. Ou seja, irem aos extremos, está-me a faltar o termo, é por isso que eu estou aqui a rodear, a irem aos extremos, não aceitando ideias novas. Ou seja, um cientista que é cientista por essência é aquele ser que escolheu trazer novas consciências, aplicar, pode ser num método, mas aplicar algo que vai criar uma nova realidade, uma nova consciência da realidade envolvente. E o que eu me dei conta ao longo de grande parte da minha vida era que muitos dos cientistas eram os primeiros a dizer, sem sequer se permitirem exercer um raciocínio, isso não é assim, e ponto final. E isto vai contra a gênese da própria ciência. E quando eu comecei a perceber que grandes cientistas, prémios nobres, que estão ligados à física, à medicina, à biologia, são os primeiros, e por perceberem que há uma necessidade de trazer uma consciência documentada para que a mente racional, principalmente a mente racional ocidental, se permita aceitar. Porque a questão está na mente racional ocidental, que começou tudo com a velha Europa. Nós somos a consciência do ter. Nós começámos a desenvolver. Onde é que começou-se a desenvolver a consciência do ter? Em privação do ser. Foi na velha Europa. Foi a partir da velha Europa que nós partimos para os outros continentes, levando o nosso modo de vida. Os orientais sempre tiveram uma postura diferente. Nas Américas, as tribos indígenas tinham uma postura de completa conexão com a natureza, a viver num tempo de alma, em vez de viverem num tempo do fazer e do ter.
foram as sociedades que se desenvolveram na dita sociedade evoluída, que de evoluída não tinha nada, que se gerou a consciência do querer e do viver para o querer e do alimentar do ego e do prescindir de tudo aquilo que vai além do racional. E por essa consciência cometeram-se as maiores atrocidades. Então hoje em dia eu sou muito feliz e muito grata em várias áreas da minha vida, mas nessa também, porque eu assisto a que a própria ciência está-se a chegar à frente para comprovar e trazer às mentes que ainda são céticas e que estão completamente castradas e grudadas numa negação pura e ignorante, porque há aqui outra coisa que eu tenho-vos a dizer e que eu acredito. Hoje em dia, ser ignorante é um privilégio de quem quer. Porque ninguém pode dizer que alguém é assim ou é assado, porque efetivamente é uma escolha. A informação está disponível para todos. Mesmo que não seja nas televisões, a informação está à nossa disposição. Basta nós termos o discernimento e darmos a nossa intenção de alma para acedermos a ela. Hoje em dia só se mantém ignorante quem quer. E não é um ato de burrice, é um ato de orgulho e pedante. É um ato profundamente pedante, é uma atitude pedante. É a atitude daqueles que se acham mais Deus que próprio Deus. Isto é assim, e isto é assim, e isto é assim, e mais nada. Mas isso é uma escolha. E então eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque eu só posso ser muito grata, porque desde 2025, por muito que as mentes humanas possam estar nesta atitude de pedantismo e de eu sei, eu é que sei, e eu quero, e eu só vivo pelo querer, e eu vou guerrear com aquele por causa de 1 milímetro de terreno, e eu vou chatear-me com aquela porque ela disse não sei quê, e eu vou fazer a vida negra àquele porque ele disse não sei quê de mim, e isto são tretas que, resumido, não dão nada, espremidas dão zero. E ao nível da alma, muito menos. E então, eu tenho a bênção de poder testemunhar que desde que iniciou o ano 2025, todas as almas dão permissão. Por isso, imaginem que, ligada à pessoa que vai estar em terapia, se essa pessoa só referisse 10 pessoas, quando eu assistia até à 13ª geração, já eram 33 mil vezes 10, façam-lhe as contas, não é? 330 mil. Mas, efetivamente, as pessoas nunca referem 10, referem muito mais. É o namorado ou namorico, ou é aquele que me disse não sei quê, ou é aquela angústia que tive com não sei quem, ou até aqueles que amam e que são os melhores amigos e que são isto e que são aquilo. Até a 33ª dimensão, até a 33ª geração, isso vai até à origem dos tempos. Eu não faço a mínima ideia quantas experiências divinas humanas isso implica. Mas é algo que eu vou passar a fazer a partir de agora. E agora há aqui outra coisa, e é acima de tudo por isso que eu venho falar convosco. Porque como vocês sabem, nos últimos dias eu estive a assistir, e gratidão por terem a paciência para me ouvir, eu estive e por estarem aí, e por estarem à espera de tudo o que estão à espera, continuam pessoas à espera, que na semana passada eu procurei por todo o lado, andei a deitar-me tardíssimo para tentar começar a enviar-vos os vossos pedidos e ainda não consegui. E estes dias que eu fui para o Algarve, eu hoje era para ter estado a assistir, tive cá tarde a alterar a terapia para sexta, porque eu disse, não, depois destes dias todos que eu tenho estado, eu preciso de um bocadinho. É só um bocadinho para mim. E com esse bocadinho eu tive 1h30 para mim,
e agora venho falar convosco e daqui a pouco vou buscar os meus filhos. E isto para vos dizer que... E vou-vos contar duas situações que eu testemunhei quando estive a assistir estes dias. Quando eu fui agora para o Algarve assistir, e vocês sabem que a maior parte das terapias que eu faço-as online, mas eu senti que tinha que ir fisicamente. E quando eu sinto que tenho que ir fisicamente, e acreditem, não andei a passear no Algarve, não é? Quando eu sinto que tenho que ir fisicamente, aliás, só houve um dia que eu consegui caminhar 1 hora depois de ter estado a assistir até às 8 da noite. Ou até às 7 da tarde, foi desde manhã até às 7 da tarde seguido. E foi o bocadinho que eu tirei para respirar terras algarvias, porque o resto estive sempre em casa a assistir. E isto para vos dizer que eu fui assistir situações profundamente intensas, como eu já tinha partilhado convosco, entre 70% a 80%, eu nem quero dizer 80% para não correr o risco, mas entre 70% a 80% das pessoas que eu assisto são pessoas que estão com questões oncológicas profundas. E as que não estão com questões oncológicas profundas estão com questões na linhagem absolutamente incríveis. E então eu vou-vos referir duas situações. Para uma delas, inclusivamente, antes de fazer a chamada, eu pedi permissão à pessoa para referir a situação sem referir o seu nome, ou seja, sem referir a linhagem. Uma dessas pessoas, que até já tinha estado comigo fisicamente há um ano, e na altura não me foi permitido aceder a essa mensagem. Lá está. Um terapeuta também não consegue aceder a tudo logo quando entra em contacto com quem quer que seja. Há um tempo, não é? E há as permissões da alma. E por isso eu ainda agradeço mais a esta grande mudança consciencial que 2025, que é o ano do chakra do Higher Heart, está a trazer a todos nós. E há bocado ainda dizia a brincar, eu já podia deixar o alinhamento, os potenciais para 2026, porque já me foram entregues, podia deixá-los agora, só para vocês começarem a abrir a consciência para isso, mas não vale a pena. E as pessoas estão a desaparecer do direto da viagem, pelo menos é o que me está a aparecer aqui, e está tudo certo. Se calhar não é nada. E isto para vos dizer que... E agora é que a situação vai ser mais delicada. Eu tive uma pessoa que foi ter comigo. Como quando começámos a conversar, e eu estou a ficar sem bateria no telemóvel, não vou poder alargar muito. Quando começámos a conversar, eu comecei a receber, por claricognisciência, o que se passava com aquela linhagem. Isto só para vos dar o exemplo, ou para vos levantar um bocadinho o véu. Aquela pessoa teve uma sogra, é uma senhora viúva, que quando tinha o marido hospitalizado com uma situação grave de saúde que lhe aconteceu, mandaram para o hospital uma carta anónima, a incriminarem a esposa, ou seja, a pessoa que foi ter comigo, de estar a envenenar o marido com um pó amarelo que só era vendido em determinado sítio. E na altura, o diretor do hospital, obviamente, quando recebe aquela carta anónima, ele tem que agir em conformidade e avisar a judiciária. Mas antes de o fazer, e porque estava habituada à atuação da pessoa que era a esposa e que estava a ser incriminada, chamou um dos filhos para lhe mostrar a carta e conversar com ele, porque estava incrédulo do que estava a ler. E, obviamente, o filho leu, ficou, obviamente refutou aquilo porque conhece a mãe, e não contou nada à mãe na altura. O diretor do hospital teve que enviar essa carta com a denúncia, essa carta anónima a denunciá-la para em judiciário. Entretanto, o marido acaba por falecer e o funeral não sai
demora a sair. E a esposa fala com os filhos e diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu já estou a achar estranho. Nunca mais se avançar com o funeral. E foi então que o filho mais velho disse, mãe, não faças nada, porque isto não avançaram com o funeral porque se passou isto e isto e isto. Entretanto, ela ainda não sabia, mas já andavam pessoas a ser ouvidas face àquela denúncia anónima. E duas das pessoas que foram ouvidas foram os irmãos do marido dela, ou seja, da pessoa que acabou por falecer. E esses irmãos, quando viram a carta, e a carta tinha sido escrita a computador, mas o envelope não tinha sido escrito a computador. A letra tinha sido alterada, mas não o suficiente, porque eles, quando olharam para o envelope, identificaram imediatamente a letra da mãe. Ou seja, foi a própria sogra que mandou uma carta anónima para o hospital a denunciar a nora como estando a cometer um homicídio, a envenenar o filho. Obviamente, vocês podem perceber que a nora, por muito que fizesse e fazia um caminho interior e procurasse libertar-se dessa mágoa, ela estava metida nas suas células. A dor de ser denunciada de um crime tão hediondo foi profunda, não é? Acontece ainda que este ano a pessoa que me procurou, essa mesma pessoa que foi incriminada, que depois obviamente perceberam que aquilo não tinha fundamento nenhum, não é? Mas a pessoa que foi incriminada tem 2 filhos. E um desses filhos, e agora isto é muito complexo, percebam bem a importância de nós abrirmos o nosso coração e de perdoar, em cardíaco mesmo, daqui de dentro das nossas células, ia ser avó. Já tem outras netas. Na neta mais velha, a determinada altura, também andou ali a pairar uma energia que a bebé, com poucos dias de vida, esteve quase a falecer. Felizmente recuperou-se. Do outro filho, a neta mais velha desse filho ainda é muito pequenina. E a nora estava outra vez grávida. A nora, com 9 meses de gravidez, vai à médica numa terça-feira e quando vai nessa terça-feira está tudo com a bebê. Está tudo bem com a bebê e com ela. E a médica diz, olha, como eu vou de férias em breve, vamos marcar o parto para quinta-feira, 2 dias depois. E vocês não têm a mínima noção do que é que aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira, Paulo Jorge, estás muito longe ainda de perceber tudo o que está aqui e eu própria, foi preciso vir a informação, ok? Na quarta-feira a bebé morre. A bebé morreu no útero da mãe um dia antes de nascer. Vocês podem imaginar a dor que isto traz, não é? Por muito, e aquele pai e aqueles pais já têm uma consciência da transição de uma absolutamente extraordinária e têm estado a lidar com a situação com uma consciência muito elevada, mas efetivamente a questão não está aqui. É que eu depois, quando pedi permissão para aceder ao que estava naquela linhagem, aquela sogra, que também era bisavó da menina que morreu no útero, não é? Porque também era. Aquela sogra, há muitas gerações atrás, foi uma pessoa ligada à consciência da natureza, das plantas, que assistia com urgentos, e naquelas alturas em que tudo o que era conectado a isso era profundamente perseguido, quem é que a perseguiu?
pessoas que nesta vida têm uma postura completamente diferente. Quem a perseguiu foram as pessoas que agora apareceram como filhos, como nora, como pessoas que estão ligadas a ela na família, mas que noutra geração a atiraram, a condenaram a morrer pelo fogo. E o que é que acontece? Quando ela estava a ser queimada, fez um pacto de vender a alma dela à energia, à egrégora que sustenta as energias maldicentes, ou as energias que sustentam tudo aquilo que não respeita a lei do 1. Que, para não referir outros termos, porque não é necessário, mas vocês percebem o que é que eu quero dizer com vender a alma a. E quando vendeu a alma, para quem não saiba, quando está alguém na nossa linhagem que vende a alma, ou que faz contratos, ou pactos, ou decretos, e todos nós fazemos contratos, pactos e decretos, daí nós temos que ter muita consciência das palavras que nos saem pela boca, porque algures na linhagem, alguém vai ter que trazer consciência aos pactos, aos decretos que nós fizemos. Ok? Mas quando há um pacto de vender a alma, regra geral, 7 gerações... Oh, Piedade, meu amor, tu já fizeste isso, meu amor. Tu já condenaste outras pessoas à fogueira, como já foste condenada à fogueira. De uma vez por todas vamos perceber isso. Todos nós já fomos santos e pecadores. E nesta vida também somos santos e pecadores. Todos nós já cometemos aquilo que nós hoje em dia chamamos as maiores atrocidades, e fomos os seres mais conectados e conscientes. Vamos deixar-nos de tretas. Vamos de uma vez por todas assumir que até esta geração que nós estamos agora, esta experiência de vida que estamos agora, nós andamos a viver a experiência da dualidade. E que na experiência da dualidade tivemos vidas em que nos exercemos numa consciência crística e tivemos vidas que nos exercemos na consciência oposta. Todos nós fizemos isto. Acontece que aquela mulher, quando estava a ser queimada, fez um pacto de vender a sua alma. E quando fez o pacto de vender a sua alma, e a partir daí passou a exercer-se em todas as suas vidas como um ser a trazer experiências de profunda dor a todos os que a envolviam, porque ela não interferiu só com esta nora, ela interferiu também com os outros filhos, ela teve atitudes em vida de procurar prejudicar conscientemente uma data de pessoas. Porquê? Porque estava lá dentro uma dor e um peso incrível de ter sido queimada e de ter feito um pacto. Agora eu vou-vos trazer consciência a algo que vocês se calhar não sabem. Às vezes pode demorar mais tempo, mas quando há um pacto desse tipo, quando há uma venda dessas, regra geral, 7 gerações depois, há uma paga a ser feita. E essa paga recai sobre a linhagem, sobre a descendência, com o sacrifício, entre aspas, com o perder de filhos. Ok? Agora vocês não vão ficar todos a pensar, vamos cá ter atenção, que se tiveram um aborto foi porque alguém fez um pacto na vossa linhagem e vocês tiveram que ter o aborto. Não, vamos assumir que se vocês tiveram um aborto, eu já tive 2, e acreditem que a minha linhagem já teve de tudo, é porque efetivamente aqueles bebés escolheram não nascer para que eu também tivesse uma tomada de consciência. Porque só é possível ter um aborto, seja provocado ou espontâneo, se as almas estiverem de acordo. Caso contrário, o aborto não tem frutos, não se consegue consumar. Tal como o suicídio. Uma pessoa só se consegue suicidar se efetivamente tivesse chegado a sua hora. E a grande implicação dessa ação não é tanto para a pessoa que suicidou, mas é para os familiares que ficam a lidar com a dor de uma morte desse tipo. Eu não fui suficiente, eu não me amava o suficiente, o que é que eu fiz para merecer isto? Como nós gostamos sempre de dizer, porque nós adoramos pôr-nos
Nós adoramos pôr-nos no centro de todas as situações, não é? Somos os coitadinhos que ninguém gosta de nós, somos os piores pais, piores mães, piores irmãos, piores filhos. E quando acontece alguma coisa, é sempre por nossa causa. Pois bem, quando nós temos esta consciência, quando acontece alguma coisa, é sempre por minha causa, nós estamos a achar que somos Deus. E agora aqui outra coisa que eu vos quero dizer. E é bom que de uma vez por todas nós assumamos isto. É que efetivamente somos nós que andamos a pôr entrave no divino. Quando assumimos que não valemos nada e que somos uns coitadinhos, que toda a gente nos faz mal, não assumimos as nossas responsabilidades e não assumimos aquilo que nós impedimos que o infinito e que o divino atua através de nós. Então, em vez de ficarem preocupados, de irem à procura, porque pode haver quem, ouvindo um testemunho destes, comece a ir a correr para aqui, para ali, para aqui, à procura, quem é que na linhagem pode ter feito alguma coisa destas, para eu estar a sofrer o que eu estou a sofrer, percebam que vocês podem ter estado na origem desse sofrimento. Que a vossa ação pode ter estado na origem daquilo que agora estão a viver na pele e que não estão a gostar. Essa é a consciência que nos é pedida. Ok? Esta é a consciência que nos é pedida. Humildade no caminhar. E consciência que somos todos divinos. E que nada acontece sem haver também uma causa e um efeito. Mas que não, quando nós estamos a ter algo que nos está a provocar nesta vida, sempre que vocês responderem com guerra, é isso que estão a manter na vossa linhagem e é isso que aqueles que vos seguirem vão receber, mais intensificado ainda com o que vocês receberam. Porque qualquer situação que eu recebo na minha linhagem hoje, e acreditem, tem sido muito testada. Ok? Tenho sido muito testada. Mas sempre que eu escolher, e eu tenho escolhido sempre a via de pacificar-me, de ir para dentro de mim, lidar com as minhas emoções, para depois a minha resposta ser dada em amor. Porque se eu alimentar a guerra, quem vai pagar isso são os meus netos. Eu sou responsável. Então, em vez de andarem aqui, porque a minha filha fez-me isto, porque o meu genro disse-me aquilo, porque o meu irmão é um isto, é um aquilo, é um outro, porque os meus pais trataram-me mal, percebam que todos nós já o fizemos e todos nós somos responsáveis. E que se vocês querem assistir à linhagem e querem assistir-se a vocês, também temos de perceber de uma vez por todas que sempre que alguém faz algo e possa inclusivamente usar as energias mais densas, não é? Da venda da alma ao, que vocês sabem o que é que eu quero dizer, e que eu sinceramente não me apetece referir o nome, e não é porque tenha medo, é porque há uma egrégora de energética associada. E acreditem, eu às vezes tenho conversas com essa egrégora energética. Porque quem está aqui a falar convosco, eu estou constantemente a levar tareia, porque o meu assistir mexe com muita coisa. E como hoje em dia está a haver este equilíbrio de 60% de almas conscientes, para 60% conscientes numa energia pentadimensional, para 40% das que ainda estão numa vibração tridimensional. Obviamente, qualquer movimentação que exista no sentido de trazer mais consciência, está na mira de uma energia que está a perder a força. E eu ainda há um dia destes, só eu sei como é que eu me estava a sentir, eu só olhei para o alto e disse aquilo que eu vou dizer, porque eu afirmo, porque eu não vou deixar de ser quem sou. E aí pode vir o que tiver que vir, que o divino proteja, porque só o divino pode. E eu só disse, podem estar a atingir-me, podem estar a trazer-me tudo isto, que não interessa o que era que eu estava a sentir. E eu só disse, se pensam que eu me vou revoltar, esqueçam. Até hoje, a minha escolha tem sido pelo amor. Sabem porquê, meus amores? Ainda há muitos de vocês aí que me vêm ouvir, mas continuam a ir pedir trabalhinhos aqui e ali e outro. Não é? As amarrações,
os trabalhinhos de amarração, os trabalhinhos de veja lá que aquela pessoa não me deixa em paz, ela que me largue. Quantos de vocês já não fizeram trabalhinhos? Mas quando chega a altura da energia se manifestar e vocês não gostarem, esqueçam-se que fizeram trabalhinhos. Ok? Esquecem-se do que é fazerem trabalhinhos. E então, meus amores, percebam outra coisa. Pode haver uma egrégora a lançar-me tudo e mais alguma coisa. Essa egrégora é sustentada numa energia que foi criada pela mente humana. Porque só há uma energia, que é a energia do amor. Tudo mais foi criado pela mente humana numa energia tridimensional. Logo, mesmo que invoquem tudo aquilo, olha, as energias satânicas, mesmo que as invoquem, porque eu não tenho, eu estou em paz comigo, mesmo que invoquem essas energias foram criadas pelo humano. Logo, o divino que tudo é e do qual todos nós nascemos e viemos, é o princípio criador Mãe Pai divinos. E só essa energia é que nos protege e que nos sustenta. Por isso é que eu vos digo, se vocês querem estar protegidos de determinadas energias, elevem a vossa vibração. Confiem plenamente no divino, porque só ele sustenta. E ao amor de Deus, nada pode impedir. Eu já vou responder à Diana. Ana, será possível uma pessoa vibrar em quinta dimensão, mas não estar aberta para a espiritualidade? Oh, meu amor, quantas pessoas não vibram numa energia pentadimensional e são céticas? A espiritualidade foi um rótulo que nós demos para nos autovalidarmos. Por isso é que eu vos digo que eu própria não uso o termo espiritualidade. Nós somos divinos, humanos, todos. Ok? E cientistas céticos vão ver a série que começou na segunda-feira, na outra semana, foi ontem o segundo episódio, Para lá do cérebro. Ainda refere muito pouco da ciência, porque há muito mais que já foi descoberto que eles ainda não referiram, mas também só estão a começar a série, eu não sei o que é que eles vão dizer. Mas há pessoas em todas as áreas, há pessoas a trabalhar em institutos prisionais, há pessoas como advogadas, há pessoas como polícias, como médicos, como varredores de rua, que têm uma atitude muito mais espiritual e conectada e consciente. Olha, pessoas que nem nunca tiveram instrução, nem sabem ler nem escrever, mas que estão na Terra, estão atentos aos ciclos da vida e da natureza e têm muito mais consciência pentadimensional do que aqueles que tiram cursos e ouvem palestras e usam termos muito bonitos, mas na prática só têm os cursos para dizer eu já tirei informação disto, daquilo e daquilo outro. E quando andamos a rotular os outros de que não são espirituais só porque nós achamos que eles não são, quem é que não está a ser espiritual nesse momento? Somos nós ou são os outros? Vamos ter atenção a isso. E quando chegar à altura de vermos e de acharmos que estamos exaustos ou que temos que nos proteger, ok? E que temos que nos proteger. E vocês sabem que o ano passado, e não interessa, foram várias as situações. O ano passado houve 3 alturas da minha vida que eu senti estar à beira de que o coração parou. No último instante, quando eu já estava a cambalear e achava que acabou-se, veio ali uma força que só o divino pode dar e eu pude começar a voltar a respirar. Isso aconteceu-me 3 vezes o ano passado. E quando dá no canal 1, meu amor, essa série dá na segunda-feira no canal 1, Para Além do Cérebro. É científica. E quando eu me deito e sinto que a cama tem pregos, eu também já sei que essa é uma coisa muito prática, que as energias à minha volta estão a procurar infiltrar.
Claro, eu sou como muitos de vós que, consciente ou inconscientemente, procuramos assistir muitos seres ao vibrarmos quem somos sem filtros. Ou procurando fazê-lo sem filtros. E não é por isso que eu vou deixar de ser quem sou, porque podem me fazer mal. Não, isso é entregar os pontos. Isso é dar-lhes o que eles querem. Se eu deixar de ser quem sou, estou a ceder a uma egrégora que foi manifestada, ok? Que foi manifestada na densidade pela humanidade, e estou a ceder a ela. A minha escolha não é essa. A de cada um de vós é a de cada um de vós. E eu agora vou terminar o meu testemunho acerca desse assunto. Então eu desta vez, quando assisti a essa pessoa, que a neta faleceu 3 meses, não sei se já fez 3 meses, mas que a energia ainda andava a pairar sobre a família para levar outra bebé que está na família. Exatamente, sem medo. A energia ainda andava a pairar. Adelaide Pereira, já te disseram, já alguém escreveu nos comentários, que a série é às 23 horas. Se tu fores aos canais, às gravações, à linha do tempo, tu encontras, não é às 23 horas, é às 22 e qualquer coisa. Tu encontras, está bem? Isso agora está a dar na televisão. Na nossa televisão portuguesa já nem sequer se podem queixar, até falam em português. Já nem sequer podem usar isso como desculpa para não saber os avanços da ciência. Na descoberta e no comprovar do que ocorre, do que era a dita espiritualidade. Ok? E então, só para vos dizer que eu estou profundamente grata, está sustentada uma energia de todas as comitivas e todas as linhagens crísticas para que efetivamente essa energia esteja liberta. Se eu vos disser que no dia a seguir a ter sido feita a limpeza e ter sido atuado, que o Divino assistiu para limpar a maldição, a pessoa que foi ter terapia comigo, a pele rebentou-lhe em alergia em vários sítios, o rosto, olhos inchados, tudo, porque efetivamente a energia estava tão forte e a pele é o nosso maior órgão, que para libertar o que estava ali, houve imediatamente uma erupção. E isso não é um castigo, e isso não é um problema, isso é para honrar, é um sintoma de purificação tremendo. Ok? É um sintoma de purificação tremendo. E agora eu vou-vos dar outro exemplo. Deixem-me cá ver só que bateria que eu tenho. Ups, já são 16h14. Vou-vos dar outro exemplo. Vamos lá ver que o Divino sustente para que eu tenha bateria o tempo que eu preciso de falar convosco. Ou que ainda estou a falar convosco. E digo-vos. E além disso, além de lhe ter rebentado a pele, ela hoje falou com o filho cuja bebé faleceu. E esse filho só hoje é que lhe confessou, esteve uns tempos sem conseguir falar. Ou seja, a energia que vinha buscar o cumprir do pacto estava tão intensa que já estava a mexer com várias situações em simultâneo. E ele hoje estava a falar e contou à mãe e está tudo certo e que o Divino, eu só posso ser grata porque é o que eu digo, eu não faço nada. É-me dada a claricognisciência para eu perceber o que é que está a acontecer e em pureza de intenção e em profunda fé, meus amores, porque isto é preciso uma fé incrível. E em profunda fé pedir auxílio a todas as comitivas crísticas de luz e todas as linhagens para assistirem e atuarem. Porque o verdadeiro poder é aquele que é invisível, é aquele que vem do amor divino, é aquele que vem do útero da grande mãe cósmica e do útero da grande mãe que está no coração da terra, no coração e no útero da grande mãe. Nós somos canais, só somos canais. E cabe-nos a nós termos essa consciência e exercermos com amor sendo canais. Nessa consciência.
E não vale a pena dizermos, eu sou pequenina. Não, nós não somos pequenos para nada. Somos nós que pomos os diques. Somos nós que pomos os diques. E chega de pormos diques ao divino que nós somos. Porque quando pomos um dique ao divino que nós somos, nós estamos a insultar Deus. Estamos a querer ser mais Deus do que Deus ao dizer, tu fizeste-me à tua imagem e semelhança, divina ou divino, e eu quero lá saber da tua criação, porque quem diz que não merece sou eu. E quem se vai preocupar com o comentário, com a atitude, com a nhoquice, com o terreno, com a casa, com o bem? Caramba! Isso não vale nada. Isso não vale nada. De uma vez por todas abram o vosso coração ao amor, para que ninguém na vossa família tenha que ter um acordo de alma para nem sequer nascer para vos trazer a aprendizagem. De uma vez por todas, caramba, honrem o amor que são. Honrem o amor que são. Porque nós não sabemos nada do que se passa nas nossas linhagens. Podemos andar à procura. Nunca vamos conseguir perceber. Mesmo que fosse só até à 13ª geração, já são 33 mil. O que é que nós conseguimos perceber de 33 mil vidas em interação? E 33 mil vidas a expressar na ancestralidade e na descendência? Nós não percebemos nada. Ok? Então, de uma vez por todas, vamos assumir que somos divinos e vamos agir em conformidade. Amando-nos profundamente, porque é só para isso que nós nascemos. E amando todos os outros. O avô disse-me isto, o meu ex-marido fez-me aquilo, a minha mãe batia-me até mais não poder e odiava-me. Tivemos acordos de alma e não sabemos o que eles estavam a lidar quando tiveram essas ações. Tal como muitas vezes pouco sabemos do que estamos a lidar quando temos as nossas. E não interessa saber, porque o saber vem mais do querer. O saber vem outra vez do querer ter poder. Eu é que sei. Não. Vamos nos render ao divino que somos e agirmos em conformidade. E o divino que nós somos é amor puro. Não é mais nada. E agora vou-vos dar outro exemplo. Rápido. E esse exemplo tocou-me profundamente. Eu assisti a um senhor que é um cético. Ok? Era um cético que aceitou ir terapia comigo. Foi ele e a esposa. Ele foi assistir de manhã, que não foi só de manhã, eu estive a assisti-lo desde as 9h30 da manhã até às 4 da tarde, com 1 hora para almoço, porque ele tinha que ir almoçar com a esposa. E eu também comer qualquer coisa. E depois comecei a assistir a esposa das 4 da tarde em diante. E depois de eu assistir nesse dia... Não, nesse dia foram só os dois. Não, nesse dia foi só os dois. Estive-os a assistir até quase às 9 da noite. 2 pessoas. Porque aquele senhor precisava mesmo de pôr tudo cá para fora. É uma pessoa que está com cancro. É uma pessoa que, tal como eu, viveu em África. É uma pessoa que com 15 anos esteve por à frente da mãe quando uma milícia a queria violar. É uma pessoa que com essa idade andava com uma pressão de ar a matar passarinhos para alimentar a família, porque efetivamente havia dinheiro, mas não havia comida. É uma pessoa que passou por muito. Inclusivamente, quando veio para Portugal... Mas custa quando nada fazemos de mal e o peso começa a pesar por algum tempo até que um dia basta. Mama Vetes, por favor, tu entraste há bocadinho. Ouve este direto desde o início, está bem? Nós todos temos de dizer basta. Ok? Nós todos temos de dizer basta a situações que não queremos viver mais. Agora, nós podemos dizer basta com uma energia de raiva ou podemos dizer basta numa escolha de amor. E essa é a diferença. Eu não vou comentar o que tu escreveste, vai ouvir o direto desde o início porque tu não entraste no início. E talvez vais perceber algumas coisas, está bem? Ou seja, essa pessoa teve imensas experiências na sua vida para abreviar.
Entretanto, com 16 anos, foi mandado para Portugal sozinho com o irmão mais novo, 9 anos, com algum dinheirito no bolso, sem família estar avisada, sem nada, porque não havia telemóveis, não havia as comunicações que há hoje em dia, não é? E na altura de guerra, muito menos. Então a mãe colocou-os num avião para eles virem para Portugal. Quando chegaram a Portugal, a família que estava em Lisboa nem sequer estava em casa, estavam em viagem, então ficaram os dois assim. Ele, que era o mais velho, foi comprar um franguito para comerem, porque estavam cheios de fome, já não comiam há não sei quantas horas, e com o resto do dinheiro meteram-se no autocarro para passar não sei quantas horas para irem para o Algarve ter com os avós. E podia-vos contar uma data de coisas. Sei que ele teve experiências com o feminino que o desonrou, que o traiu. Um dos femininos deixou-lhe com uma bebé nos braços aos 19 anos, porque ao fim de 3 meses abandonou a filha. Ou seja, ele tinha todas as razões para inclusivamente ser uma pessoa que desrespeitava o feminino e desrespeitava a vida, e ele escolheu fazer tudo ao contrário. Por isso, mais uma vez, uma pessoa que se dizia cética, ok? Uma pessoa que se dizia cética. Passou por situações na vida que também cometeu as suas coisas, porque em África houve uma altura que também ia para a selva, quando uma vez um negro avançou para ele com uma katana e ele deu-lhe um tiro de pressão de ar para se defender, e depois o outro foi fazer queixa dele e ele foi espancado enquanto esteve preso até que o avô o foi buscar, não é? Até que o avô o foi buscar à prisão e conseguiu salvá-lo. Foi o avô, nem sequer foi o pai, foi o avô. Porque o pai não interviu quando a mãe estava para ser violada, o pai não interviu em muitas situações. Ou seja, houve uma altura que ele também já andava com uma espingarda pela selva, e o que é que lhe aparecesse à frente ele disparava, porque estava no meio da guerra. Mas quando veio para Portugal, depois decidiu alistar-se na Força Aérea, no paraquedismo, e adotou um caminho de vida completamente diferente. E hoje em dia, aquele casal e aquele senhor levou-me às lágrimas de emoção e de gratidão por perceber que ainda há homens assim. E há cada vez mais, e nós é que não os deixamos muitas vezes manifestar-se, porque continuamos a acreditar que o masculino só quer tirar vantagem de nós, ou só se quer aproveitar de nós fisicamente, ou o que é que seja. Aquele senhor, depois de ter ficado aos 19 anos com uma bebé nos braços com 3 meses, depois disso ter tido um relacionamento de 6 ou 7 anos em que, quando estavam para casar, pouco tempo antes de casar, a noiva deixou porque se apaixonou pelo outro. Depois disto tudo, casou com uma mulher que está casada com ela há 36 anos. E ele tem um amor. Eles têm um pelo outro. Um amor tão lindo. Tão livre, porque cada um faz o que lhe apetece. Por exemplo, ele agora em breve vai-se meter numa moto, apesar de estar doente, com os amigos, e vai conduzir milhares de quilómetros de moto num passeio que vai dar com amigos. Ou seja, são livres, apoiam-se mutuamente. Ele é um esteio da esposa, respeita, conversam. Meus amores, amor no seu estado puro. E levou-me às lágrimas de gratidão por ver que existe esse masculino. E não interessa se eu já tive essa experiência ou não. O interessa é que ele existe, esse masculino existe. E eu emocionei-me profundamente. Mas onde eu quero chegar com esta... E nós temos que permitir ao masculino que se manifeste assim. Porque nós muitas vezes somos as primeiras a pôr rótulos sem conhecermos as pessoas. Nós não lhes damos e não educamos os nossos filhos assim. A nossa responsabilidade de termos rapazes e filhos que vão honrar o feminino, já vos disse isto muitas vezes, em tantos diretos, começa connosco. E então, meus amores, este senhor, que eu acredito que ele tem toda a capacidade de entrar em remissão espontânea do cancro, assim, eu acredito nesse imenso potencial. Como eu vos disse, ele teve um relacionamento com uma jovem quando tinha 19 anos. Ela engravidou. A menina acabou por nascer. Ao fim de 3 meses, ela foi-se embora.
ela foi-se embora e ele ficou a cuidar da bebé com a mãe dele, com a avó, que já estava em Portugal nessa altura. Obviamente ele continuava a tirar o curso dele de paraquedismo, a fazer a vida dele, ao fim de semana estava com a menina, foi mais a avó, mas esteve presente. E o mais incrível disto tudo é que hoje em dia a esposa, que é a esposa dele de há 36 anos, um ano antes da filha dele nascer, e agora ouçam bem isto, para verem como é que a alma também opera, não é só nas maldições. Um ano antes da filha dele nascer, também jovem, tinha feito um aborto. E eu disse-vos há pouco que só podemos fazer um aborto, mesmo que seja provocado, quando a alma do bebê está de acordo. Então ela fez um aborto. Ou seja, no ano em que ela fez um aborto, nesse mesmo ano, a jovem que teve um relacionamento com o que é o seu marido hoje em dia e pai, não é, da menina, engravidou. No ano seguinte a menina nasce e ele aos 19 anos fica com uma bebé nos braços. Então ele teve esse relacionamento, depois teve a dita namorada que quando já estavam noivos o deixou e passado 1 ou 2 anos conhece aquela que é uma das mulheres da vida dele. Porque as outras mulheres da vida dele são a filha e a mãe, porque ele honra todas as mulheres. Ele diz, eu namorei com a minha mãe, eu namoro com a minha esposa, eu namoro com a minha filha, eu namoro com o meu filho. Ele namora com as pessoas que ama. Depois da terapia ele esteve a conversar com o filho e uma vez que eu fui à cozinha ele disse, estou a namorar com o meu filho. Lindo! E o que é que me foi mostrado naquele momento quando ela começou a dizer porque eu também perdi um bebê? Espera lá! E veio a informação. A bebê que ela abortou acabou por escolher entrar noutra mãe naquele mesmo ano, que só teve o propósito, acima de tudo, de a ter, para que a energia dela, a energia do pai que se tornou seu marido, 8 ou 9 anos depois, se pudesse encontrar. Um aborto também levou a que 2 almas que estavam destinadas a encontrarem-se como complementos divinos, em expressão de amor, se viessem a encontrar. E agora eu faço-vos uma pergunta. Nós temos algum direito de julgar o que quer que seja? Alguém aqui pode atirar uma pedra? Para já nós nunca podemos atirar pedra nenhuma. Mas alguém aqui pode julgar uma mulher que tenha decidido fazer um aborto? Porque abortos espontâneos há. Eu também tive. Mas também há abortos provocados. E só podem acontecer porque efetivamente há uma permissão da alma. Alguém aqui o pode fazer? Nós mais uma vez, que vos fique isto hoje. Eu no meu telemóvel já só tenho 5% de bateria. Que vos fique isto hoje. Nem os livros pela capa, exatamente, mamavetes. Que vos fique isto hoje. Acerca das nossas linhagens, o que nós sabemos é nada. Podem querer escarafunchar, podem querer fazer o que quiserem fazer. A única forma de nós assistirmos uma linhagem é amando-a profundamente. E acreditem, a partir de hoje, com tudo o que me foi dado perceber e sentir, a partir de hoje eu vou começar a assistir as linhagens até à 33ª geração. Porque tudo no divino, ninguém tem o direito a tirar pedras a ninguém, não. Todos nós temos telhados de vidro e eu há anos que digo, graças a Deus que os meus telhados são de vidro, porque a partir daí eu posso ver o céu. Ok? Então eu vos digo, meus amores,
de uma vez por todas. Honram o amor. Honrem o amor que são. E quando alguém partir na vossa linhagem, façam uma limpeza. Em vez de andarem à guerra com os bens que ficam do pai, da mãe, da avó, as casas, os terrenos, as roupas, as louças, os móveis, façam uma limpeza em amor, porque tantas vezes a energia que está ligada a qualquer um desses a qualquer bem, porque nós vivemos a tridimensionalidade no querer, e quando achamos que estamos a honrar a linhagem, não vendendo o terreno, ou não fazendo isto, ou não fazendo aquilo, ou não queimando roupas que já não servem a ninguém, ok? Achamos que estamos a fazer uma grande coisa. Não, não estamos. Estamos a perpetuar uma energia de dor que não foi ressignificada. E quando ainda queremos deixar isso para os nossos, estamos-lhe a dar uma herança que já foi acrescentada por nós. Completamente desprovida de consciência. Então façam um favor. Queimar. Limpar. Ok? Limpar é essencial. No início da tua live tive uma grande pontada nas costas do lado esquerdo. Gratidão, como vamos limpar? Meu amor, tu tens estado a ser limpa. Agora, limpar os bens que têm das vossos ancestrais convosco, a melhor forma de os limpar não é pôr ao sol, ou passar anil ou pedra de enxofre para tirar as energias. É serem capazes de coração e em amor maior por toda a linhagem, entregarem ao fogo, prescindirem. Ai, mas pode-me vir fazer falta. Ai, mas não sei o quê. Não, isso é medo. Tudo o que estiver em medo convosco, vocês estão a deixar isso para a vossa linhagem. E são vocês os responsáveis. E sou eu a responsável. Por vezes o amor está tão ferido, Adelaide Pereira, se não ouviste desde o início, vai ouvir, está bem? Porque o amor que é amor não se fere. Amor que é amor, larga os mas e assume-se com amor. Isso é o amor incondicional. Eu já tive por 2 vezes muito, muito fortes, e só estou a referir 2, um convite a isso mesmo. E só posso ser grata à minha alma por ter ido para dentro de mim e ter escolhido o amor. E acreditem, a situação não mudou. A situação está lá. Eu é que passei a olhar para ela com amor. Porque se eu amo o outro só me pode amar a mim. E no seu tempo, e na permissão de toda a linhagem, porque se ele está a ter a atuação que está a ter, também há uma linhagem que está em cima. No seu tempo, se nós reagirmos em amor, isso vai ser sanado. Mesmo que não seja no nosso tempo de vida. E nada disso significa. Ok? Parem de querer palmadinhas nas costas e validações. Que seja o amor que sentem no vosso coração aquilo que vos valida. Ok? Tommy Roar, podes escolher 1000 formas, moldar o mundo ao teu gosto, inverter pensamentos ou destinos, mas o amor esse permanece intacto, imutável, fora de alcance de qualquer ilusão. Exatamente. Ana querida, boa tarde. Quando uma pessoa parte em casa por doença e o filho a assiste até o último suspiro, a casa deve ser também limpa, certo? Claro que sim. E eu assisto-vos em terapia nessas alquimias e nessas limpezas. Agora uma coisa é certa. O que ficar, que nós achamos, eu tenho que guardar isto que é para a memória. Não, a memória está aqui. Não há nada bem físico que vos possa... Eu tenho um altar de honra aos meus ancestrais, mas é um altar simbólico. Não preciso ter lá bens. Não preciso ter ouros. Nada disso. Isso não vale nada, ok? Então percebam a vossa escolha. E se não ouviram desde o início, para terem um entendimento um bocadinho mais alargado e mesmo assim vós a dizer nós não sabemos nada, ouçam desde o início, está bem? Eu agora tenho que ir pôr o telemóvel a carregar antes que ele se desligue e tenho que me preparar para ir buscar os meus filhos. Um chico coração enorme, enorme em vós. Que pela graça divina todas as bênçãos sejam convosco.
E mais uma vez, lamento ainda não vos ter mandado os óleos, não ter respondido aos vossos pedidos, mas efetivamente, meus amores, eu tenho tido pouco tempo, inclusive, para dormir. Ainda não inventaram uma fotocopiadora onde eu possa tirar fotocópias de mim, e mesmo assim também não o queria, porque certamente a cada vez que fosse fotocopiada não seria exatamente a mesma vibração, e vocês merecem receber, cada um de vós, todo o meu amor e toda a minha dedicação quando estou conectada convosco, seja de que maneira for. Seja numa terapia, seja a fazer o embrulhinho de um óleo para vos mandar, ou a escrever o vosso cartão. Então lamento ainda não ter enviado, mas acreditem, no tempo da alma vocês vão receber, não está esquecido. Amo-vos, está bem? Até já.